Graça e paz, pode se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tirei a máscara porque é difícil falar alguns minutos com ela. Mas glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra lá no Evangelho de João. Você pode abrir na sua Bíblia, acessando o Evangelho de João, capítulo de número é o 19. Eu quero ler do versículo 23 em diante. Se fôssemos nós intitularmos esta palavra, seria: Jesus cuida da família em tempos de crise. Você crê nisso? Que Jesus tem cuidado da sua família em tempos de crise, amém? Você crê nisso? Que Jesus tem cuidado da sua família nesses tempos a qual nós denominamos um tempo de crise. E esse texto, ele deixa bem claro esse cuidado precioso de Jesus sobre as nossas vidas. Acompanhe comigo do versículo 23 do capítulo 19 de João. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. Mas observe o que eles fizeram com a túnica. A túnica, porém, tecida de toda alto a baixo, não tinha costura. E disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Porque era algo precioso, era algo mais caro, então eles não quiseram rasgar, mas ficar apenas com um. Mas diz ainda o versículo: para que se cumpra as escrituras, que diz: reparti entre si as minhas vestes, e sobre a vestidura lançaram sorte. E os soldados, pois, fizeram essas coisas. Versículo 25. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente, disse-lhe a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, ó Deus, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e o principal, ela sonda o propósito, ela sonda os desígnios do nosso coração. Ó Pai, que nesta noite o Senhor traga tanto revelação como iluminação e graça sobre a Tua palavra aos nossos corações, que possamos entendê-la. Tire de nós tudo aquilo que possa roubar a Tua palavra do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero hoje falar rapidamente com vocês sobre a questão de família. Família sempre foi um tema importante e nesses dias é algo que nós estamos vivendo intensamente. Nós estamos também nesse mês de maio falando muito sobre família, porque é comemorado o mês da família, o mês de maio. Então eu quero, em breves palavras, falar sobre uma das famílias principais das Escrituras, que é a família de Jesus, que muitas vezes por nós é esquecido. Nós olhamos Jesus, nós olhamos a obra, mas às vezes esquecemos que por detrás de toda a existência humana de Jesus, existia uma família. A família é um lugar onde também nós distribuímos, ou procuramos, ou priorizamos o nosso amor, o nosso carinho, o nosso cuidado. É na família a qual nós somos amadurecidos, somos edificados, a qual nós crescemos, a qual nós aprendemos a essência e os princípios da vida. Isso tudo acontece dentro do lar. Infelizmente, muitas pessoas querem terceirizar, querem que a educação seja feita pela professora, pelo professor, pela escola, pela instituição, pelo pastor, pela pastora que ministra as crianças. Nós queremos terceirizar, mas é dentro da família
que a essência, os princípios, as maiores revelações que nós trazemos para a nossa vida madura, nossa vida adulta, acontece. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos quando Deus encarnou, o Cristo se fez carne, habitou entre nós, como está escrito lá em João capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, nós às vezes não nos atentamos que este Verbo que encarnou, esse Deus que encarnou agora numa forma humana, veio dentro de uma família. E eu vou te mostrar que era uma família natural, uma família parecida com a sua, uma família parecida com a minha. Jesus, ele habitou em uma família a qual hoje nós chamamos de uma família tradicional, a qual tinha um pai, tinha uma mãe, tinha uns irmãos. A Bíblia nos diz lá em Mateus, capítulo de número 13, Mateus, capítulo de número 13, versos 55 e 56, diz assim: não é este o filho do carpinteiro, fazendo aqui uma menção a José, não é este o filho do carpinteiro, e não se chama Maria, sua mãe? E os seus irmãos, acompanhem comigo, Tiago, José, Simão e Judas. Olha o que mais diz o texto no verso 56, não vive entre nós todas as suas irmãs. Quando fala todas as suas irmãs, passa de uma, pode ser duas, pode ser 3, 4, 10, então nós vemos aqui que Jesus está inserido dentro de uma família tradicional, onde tinha um pai, uma mãe, e tinha irmãos. Eu não sei quantos de vocês foram criados com irmãos, mas é algo extraordinário, é algo diferente, porque o mais velho sempre paga o pato, porque dele se cobra mais responsabilidade. Viver com o irmão é uma arte, ser criado com o irmão é uma arte. Agora imagine um pouco comigo, vamos voltar lá atrás, há 2000 anos, Jesus no meio dessa família, Jesus tendo um pai terreno, uma mãe terrena, tendo irmãos, convivendo na mesma casa, no mesmo lar, debaixo do mesmo teto, tendo a mesma criação, recebendo os mesmos princípios, brincando as mesmas brincadeiras. Ele vivia dentro de uma família tradicional. Eles também tiveram dias de dificuldade, a começar inclusive pelo nascimento de Jesus. Por isso que eu falo que a família de Jesus se parece muito com a minha e com a sua, porque quando eu e minha esposa tivemos o Samuelzinho, como que é diferente, né? É nova adaptação, vem coisas que nós não estamos acostumados, naturalmente uma crise ali, para se adaptar, para se encaixar agora nesse mundo, que não é só mais 2, mas sim 3, em algumas famílias 4, 5, 6, e depende da visão que o casal tem em crescer e multiplicar. Mas quando Jesus nasceu, eles sofreram dificuldades. Inclusive, Jesus não teve nenhum hospital, uma clínica para que ele fosse concebido, mas pelo contrário, foi para uma estalagem. E depois disso, José teve que pegar a sua família ali, só eram os 3 ainda, e descer para o Egito. Teve que ficar foragido de sua terra. Agora deixa eu te dizer algo, receba isso da parte de Deus no seu coração. Nos dias de dificuldade, Deus vai prover você em tudo, amém? Nos dias de dificuldade, Deus vai lhe prover em tudo. Quando Jesus nasceu, a Bíblia fala que alguns reis foram levar mirra, incenso e ouro, foram levar sustentabilidade, a qual José, o tempo que ficou no Egito, que não pôde exercer a sua profissão como era de costume, pôde sustentar a sua família, aleluia. Eu creio, irmãos, que nesse tempo de crise, que você possa estar passando, se caso você venha passar, Deus vai lhe prover em tudo, em nome de Jesus, amém? Vai lhe prover em tudo, em tudo. Eles também tiveram momentos de culto a Deus, eles frequentavam a igreja, ou naquela questão o templo, eles tanto frequentavam a sinagoga durante o sábado, mas uma vez por ano, eles iam até Jerusalém, com toda a família, para cultuar a Deus. Então, Jesus estava inserido em uma família que frequentava o templo junto para celebrar, e eu falei, e quero assim mais uma vez repetir algo que eu recebi há muito tempo.
Eu vi certa vez uma pessoa dizer que o maior privilégio de um homem, de um pai de família, é poder ir para a igreja com a sua chave, com a chave da sua casa. Porque ele já recebeu a casa própria? Não, não tem nada a ver com isso. É porque quando ele vem com a sua chave, ele está dizendo: a minha casa está trancada e toda a minha família está aqui comigo, aleluia. Esse é o maior privilégio, de nós podermos como família, vir ao templo, vir ao prédio da igreja para cultuar, para adorar a Deus. E Jesus fazia parte de uma família que tinha isso como prática, Inclusive algo inusitável acontece lá em Lucas capítulo 2, verso 41 em diante, que eles estão em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, né, eles estão ali num culto, e a família de Jesus vai embora, porque eu fico imaginando, com esse tanto de irmão, né, como que não devia ser fácil para José e Maria controlar todo esse negócio, e Jesus fica por 3 dias lá no templo, dialogando com os mestres da lei, né, é algo fascinante que acontece, de tal ponto que aquela família era envolvida na obra de Deus, que era envolvida com as coisas de Deus. Aquela família também tinha dias de alegria. Inclusive, quando o ministério de Jesus é inaugurado lá em João capítulo 2, eles estão numa festa de casamento. Então eles celebravam, eles festejavam junto. Inclusive a própria Maria, que fala para os mestres salas, diz ali às pessoas da organização da festa do casamento, a qual havia acabado o vinho: vá até Jesus e faça tudo o que ele disser. Então era uma família que estava envolvida numa alegria, eles festejavam, eles celebravam. Mas também eles tiveram dias de grande crise, dias de dores. E é sobre esse momento, sobre a morte de crucificação de Jesus, que essa família enfrentou, que eu quero meditar com vocês nesta noite. É sobre esse momento de dor dessa família que eu quero rapidamente falar ao seu coração. Essa família, ela enfrentou dias de dor, momentos de angústia. Essa família experimentou o desprezo, a humilhação e a crueldade. Quando nós lemos o verso 23 ao verso 25, nós vemos o relato da crucificação de Jesus, até o verso 23 e 24, fala da crucificação de Jesus, os que os soldados fizeram. A primeira coisa que o texto nos diz, no verso 23, que os soldados deixaram Jesus nu, desnudado. O que é isso? Nós não estamos falando de órgãos genitais, não é isso. Mas com o corpo ferido, com o corpo machucado, com o corpo sangrando, os soldados rasgaram as vestes de Jesus, expondo assim o corpo dele. Falei com o pastor Sérgio, antigamente, na casa do vô, não podia nem entrar sem camisa, não ficava sem camisa. Você lembra dessa época? Que você não entrava na casa da pessoa, não importa se você já era membro daquela família ou não era. Na casa dos mais antigos não usava nem cobertura, não podia entrar nem de chapéu dentro de casa, porque era uma falta de respeito, era uma desonra à família. Enquanto os soldados rasgam as vestes de Jesus, ele está expondo a nudez de Jesus, desonrando a família, trazendo assim vergonha. Os soldados também colocaram uma coroa de espinho, no Evangelho Sinótico, lá em Mateus 27. Nós temos o relato que foi colocado uma coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus. Isso trazendo um escárnio, declarando que Jesus era o rei, mas um rei fraudulento, um rei que não tinha coroa de verdade, um rei que não era digno, trazendo mais uma vez assim humilhação, não só a Jesus, mas toda a família que ele estava. Eles cuspiram na face de Jesus. E sabe qual foi o pior? Os soldados se ajoelharam diante da cruz, trazendo assim um escárnio, ajoelhando numa forma de desprezo, numa adoração fingida. E aqui eu quero abrir um parênteses, deixa eu te dizer, nem todas as pessoas que se ajoelham diante de Jesus estão adorando, porque o coração está um coração de desprezo para as coisas de Deus, está um coração pervertido no pecado, pervertido nas coisas do mundo, está, em outras palavras, cuspindo na face de Jesus, mas está lá ajoelhando, com uma falsa adoração. Foi isso que aqueles soldados fizeram, e parte da família de Jesus está ali, assistindo tudo isso.
Nós sabemos como é uma pessoa da nossa família, seja próximo ou nem tão próximo assim, quando fica doente, quando passa uma situação, uma adversidade, nós sentimos a dor junto. Quando um filho fica doente, quando o cônjuge fica doente, quando alguém querido ali da família está passando por momentos de dificuldades, momentos de angústia, nós nos compadecemos. Imagina como está essa família agora, assistindo tudo isso acontecendo. Nós, há 2000 anos já passado, quando lemos esses relatos, nós já nos comovemos, nós já começamos a sentir a dor, começamos a sentir essa humilhação que ele sofreu. Imagina aquela família naqueles dias. Mas eu tenho que trazer uma pergunta ao seu coração: por que Jesus foi crucificado? Por que Jesus foi condenado a morrer por crucificação? A Bíblia diz lá no verso 25, que ele foi crucificado, a parte A. A crucificação, num aspecto espiritual, é para nos livrarmos da maldição da lei. Olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas 3,13. Que Jesus se fez maldição em nosso lugar, para nos resgatar da maldição da lei. Olha o que diz o texto. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição, olha só, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, no aspecto espiritual, quando nós olhamos para a crucificação, nós vemos que Jesus nos resgatou da maldição da lei e nos trouxe para o império da luz, para o reino dele. A crucificação é Jesus nos resgatando. Agora, a mesma foi planejada bem antes do fato acontecido. A crucificação não foi algo assim: nós não temos nada para fazer com Jesus, vamos matar ele por crucificação. Não foi. Foi algo planejado desde a fundação do mundo. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a parte bem diante do texto. Ele diz assim, Apocalipse capítulo 13, verso 8, ele diz: aquele cujo os nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. 13, filho. 13. Que foi escrito no livro da vida do Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Agora está 8:13, é 13:8. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia, olha lá. A parte B. Escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é o Cordeiro? É o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, quando que isso aconteceu? Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. Gênesis capítulo 1, da metade do capítulo 1 de Gênesis, ele vem falando, narrando a criação. E fez no primeiro dia isso, no segundo dia isso, no terceiro dia, até chegar no sexto dia. Até o sexto dia tudo estava bom. Quando chega no sexto dia, Deus cria o homem. A coroa, né, da criação, a obra-prima. Ele cria e fala: eis que está muito bom. Chega a Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3. O que acontece? A Bíblia diz, olha lá, que ele abençoou o sétimo dia e descansou. E eu te pergunto, por que Deus descansou? Nós não acreditamos que Deus estava procurando uma rede preguiçosa para poder descansar, tirar um cochilo, que é muito bom. Não é esse descanso. Deus descansou por causa de uma palavrinha antes. Olha lá, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha o verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo. E fez o quê? Santificou. Eu sei que nós muitas vezes temos a palavra santificação como uma oração. Vou santificar um carro, vou orar. Vou santificar um prédio, vou orar. Vou santificar a minha família, vou orar. Vou santificar um filho, vou orar. Observe o que eu vou te falar agora. Santificação não está ligada à oração. Vou dizer de novo. Santificação não está ligada à oração.
santificação está ligado a uma oferta. Sempre foi assim. Quando nós olhamos para o mundo antigo, no Antigo Testamento, toda a santificação precedia de uma oferta. Quando ia santificar a família, eles levavam um cordeiro, imolavam. Quando nascia uma criança, como foi feito com o próprio Jesus, Lucas 2, eles davam uma oferta, tudo de acordo com o nível financeiro da família. A família que tinha mais recursos, a oferta era tal, e aí ia descendo. Toda a santificação precede de uma oferta. Eu lembro, há muitos anos atrás, foi um dos papas que a Igreja Católica teve na minha cidade, lá em Campo Grande. E na onde que ele tocou, a igreja depois santificou. Você sabe o que ela fez? Banhou de ouro. Eles têm esse entendimento, que santificar é dar uma oferta. Vamos entender então o que eu estou querendo dizer aqui nesta noite. Quando o Senhor Deus criou todas as coisas, Ele chega no sétimo dia, Ele descansou, porque Ele abençoou e deu uma oferta, que está lá em Apocalipse 13, versículo 8, a oferta do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus lá na cruz do Calvário pôde dizer: Pai, está consumado, a obra criada e a obra da redenção está consumada, está feito, o plano de Deus foi executado, porque Ele já havia dado essa oferta. Você conhece bem o texto, porque Deus lhe amou de tal maneira, que deu uma oferta, Jesus Cristo, seu primogênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse é o aspecto da crucificação. Isso fala diretamente ao nosso coração. Agora, quando você já pensou o porquê, esse é o aspecto espiritual, mas o porquê que Jesus foi crucificado, qual era a alegação que o Império Romano tinha, que os sacerdotes, que o Sinédrio tinha para crucificar Jesus de fato mesmo, no madeiro, porque não poderia assim, simplesmente, não gostei de Jesus, vamos lá, vamos pregar ele na madeira, não poderia assim, até hoje não é feito, as deliberações, as sentenças, os julgamentos não são feitos assim. Então, por que Jesus foi crucificado? Qual foi o crime a qual ele foi sentenciado à morte de crucificação? Deixa eu te explicar rapidamente. A crucificação, primeiro, não é algo criado pelo Império Romano. A crucificação não começou pelos romanos, como alguns dizem. A Bíblia diz que a crucificação começou com os judeus. Está lá em Deuteronômio, capítulo de número 21, e o versículo é 22, 23, que diz, acompanhe comigo: se alguém houver pecado passivo de pena de morte, pecado passivo de pena de morte, que é o pecado para a morte, se tiver sido morto e pendurado em um madeiro, o que é isso? Crucificação. Pendurado em um madeiro, o seu cadáver não pode permanecer no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Gálatas capítulo 3, 13. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Está vendo que está totalmente ligado? Gálatas está falando desse texto aqui. Então é maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Sim, não contaminará a terra que o Senhor, teu Deus, te deu por herança. Por isso que os soldados romanos, junto com os sacerdotes, se apressavam em tirar o corpo de Jesus e dos outros dois condenados, dos outros dois ladrões que foram crucificados, porque eles não poderiam passar a noite, porque se ele passasse a noite, a terra se tornaria maldita, ou amaldiçoada. Então, é uma prática que já existia antes que Roma ou Remo usasse de poder. Mas uma outra verdade, uma segunda verdade: havia um decreto sobre a reconstrução do segundo templo. O primeiro templo foi Salomão que reconstruiu, aí foi derribado. Aí o rei Dário, ele estava na reconstrução do segundo templo. E lá em Esdras, capítulo de número 6, versículo 11, quando se reconstrói o segundo templo, Dário, o rei da época, delibera um decreto.
E nós temos ouvido muito sobre decreto, né? Acho que nunca na história nós ouvimos tanto, e tem decreto, e sai um novo decreto, e vem decreto, e vai decreto. O negócio de decreto é sério. O rei Dário, na reconstrução do segundo templo, emitiu um decreto. Acompanhe comigo o que diz o texto, Esdras 6:11. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, a palavra alterar é o não cumprir, ou deixar de fazer esse decreto, uma viga será arrancada de sua casa. O que será arrancado da casa da pessoa? A viga de sustentação, será arrancada de sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, isso é crucificação. Aquele que quebrar esse decreto, que seja arrancado uma viga de sua casa, e ele seja crucificado nessa viga. Diz mais o texto, e que sua casa se faça um monturo, um monte, derrube a casa. Se fosse nos nossos dias, ia usar uma retinho, cavadeira, ia passar lá e ia fazer um monte de entulho. Aquele que não cumprir esse decreto, ou que for contra, que derribar, né, querer mudar, que seja feito isso. Versículo 12, ó Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus. Quem que foi que destruiu o segundo templo? Roma. E o que aconteceu com Roma no ano 70 depois de Cristo? Destruída, dizimada. Porque havia um decreto, e todo decreto bíblico, ele é um decreto espiritual, amém? Toda palavra bíblica, ela é espiritual. Concorde você ou não? Ela é. E quando Roma destrói o templo, se cumpre esta palavra, ela é derribada, ela é destruída também. Mas olha o que diz o texto, a qual está em Jerusalém, eu, Dário, abaixei o decreto que se execute com toda pontualidade. Os judeus sempre procuraram matar Jesus, desde o nascimento dele. Como diz no início dessa palavra, uma das primeiras dificuldades que José e Maria tiveram foi no nascimento de Jesus, porque já estavam matando crianças para ver se conseguiriam matar Jesus. Eles têm que fugir, eles têm que ficar exilados, eles têm que ficar, abre aspas aqui, em quarentena, guardados, refugiados, porque os judeus, os religiosos sempre quiseram matar Jesus, mas não conseguiam. Certa vez levaram Jesus até num cume do monte, para tentar jogar ele de lá, mas de repente Jesus sai na tangente ali, quando eles viram, cadê Jesus? Porque Jesus não poderia morrer de queda, porque havia um plano, lá em Gênesis 2, como nós já vimos nessa noite, que Jesus precisava ser a oferta, dada por Deus, para a remissão, para a nossa remissão, para o nosso resgate. Então, deveria ser cumprido conforme a palavra. Agora em Mateus capítulo 26, versículo 59, quando eles estão ali tentando achar um argumento, uma falsa testemunha, aparece aqui uma formalidade, aparece uma acusação formal contra Cristo. Apresenta-se então agora duas falsas testemunhas. Olha o que diz o texto. Ora, os principais sacerdotes, e acompanhe, todo o sinédrio, não era alguns do sinédrio, mas era todo o sinédrio, procuravam algumas, testemunhas falsas contra Jesus, a fim de condenar Jesus ao quê? À morte. Eu vejo alguns crentes ficando preocupados, pastor, o povo está falando falsidade contra mim, tá? Fica tranquilo, seja bem-vindo. Jesus enfrentou isso a vida dele inteira. Pessoas que levantavam para matar Jesus, eles procuravam falsas testemunhas para levar a ele uma condenação de morte. Uma condenação de morte. Olha o verso 60. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas, não foi algumas não, o texto diz que foi muitas falsas testemunhas, para falar contra, mas os argumentos eram fracos, porque não é assim, vou falar mal de um e a pessoa vai acatar. Tem gente que é assim, tem crente que não pode ver uma fofoca que já acata aquilo lá para ele, né? É falso testemunho, mas no mundo
real, no mundo espiritual, não é assim. Ou no mundo da lei, meio jurídico, não pode simplesmente ouvir uma falsa testemunha e acatar. Então, o argumento daqueles lá eram fracos, não davam base para sentenciar Jesus à morte, não tinha base firme. Mas olha o que diz o verso de número 60, a metade do 60 ali ainda. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando, olha o que eles vão afirmar, essas duas falsas testemunhas. Este diz, posso destruir o santuário de Deus e reedificar em 3 dias. Jesus disse ou não disse isso? Disse. Então, necessariamente eles não estavam mentindo, mas Jesus não estava falando do templo físico a qual foi reconstruído, mas Jesus estava falando do templo espiritual, a qual seria derribado e seria ressuscitado ao 3º dia. Então, muitos continuam que nessas falsas testemunhas, não compreendem as coisas espirituais, quer nivelar tudo pelo nível natural, pelo nível humano. Então eles apresentaram essas palavras que Jesus diz, pronto, era tudo o que o Sinédrio precisava. Eles têm um decreto do rei Dário, que aquele que erguer a mão, ou aquele que falar que vai derrubar o templo, que aconteça o que com ele? Que se arranque a viga da casa, que derribe a casa dele e que ele seja crucificado. Já era uma prática judaica, porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado para a morte, que seja crucificado. Então eles tinham uma base bíblica, eles tinham um decreto de lei, e eles tinham duas testemunhas, ou falsas testemunhas, que estavam acusando Jesus, dizendo, eu disse isso. E Jesus não poderia se defender, porque realmente ele tinha dito isso, mas não com o intuito ou o sentido de destruir a casa, o templo, mas falando do seu próprio corpo. Agora vamos pensar um pouco aqui comigo. Por ocasião da Páscoa, era usado de misericórdia. O que acontecia? Se soltava um criminoso, alguém que havia sido condenado. Então Pilatos agora chega diante do povo, coloca Jesus e coloca Barrabás. E fala para o povo, a quem vocês querem que seja solto? O que o povo grita? Solte Barrabás. O que Pilatos faz? Ele lava as mãos dele e fala assim, esse homem é inocente. Mas vocês querem que solte Barrabás? O que o povo diz? Que recaia sobre nós o sangue desse inocente. Isso é forte, irmãos. Se nós pensarmos num aspecto espiritual, faz até um bem, porque quando você clama o sangue de Jesus sobre a sua vida, resolve o problema. Mas eles clamavam que a sentença de maldição viesse sobre ele, porque eles sabiam que Jesus era inocente. E eles falam que recai então sobre nós esse crime a qual nós cometemos. Amados, você consegue imaginar como que está a família de Jesus agora dentro desse cenário? Como que está a mãe de Jesus? Os irmãos de Jesus? Os historiadores vão falar que provavelmente nesse tempo da crucificação, José já era morto. Há um entendimento nisso, porque lá em Lucas 18, Lucas 8, verso 19, você vai ver que quando são olha o que diz o texto, Maria e os seus filhos vão procurar Jesus por questão da multidão, então é avisado Jesus, vieram ter com ele a sua mãe e os seus irmãos, não fala mais do pai, não fala mais de José, chega num período da vida de Jesus que José simplesmente desaparece, some. Então aqueles estudiosos dizem que nesse tempo da crucificação, provavelmente José já era falecido. Agora você imagine como que está essa família. Às vezes você reclama, você murmura que as coisas estão difíceis, que não está fácil, faz isso, paga aquilo. Essa família agora, ela está sem casa, porque foi derribado a casa. Falam que a cruz era de Barrabás, a cruz nunca foi de Barrabás, porque foi arrancada, por um decreto do rei Dário, foi arrancada a viga da casa onde Jesus morava. E quem morava com Jesus lá? A sua família. Foi derribada a casa, foi destruída a casa. Então agora está um cenário extremamente terrível
para aquela família. Vamos pensar um pouco. Vamos tentar sentir a dor dessa família. Aquela mulher não tinha mais marido para trazer segurança, socorro, para trazer sustentabilidade. Quando o pai morre, é natural até nos dias de hoje, o filho mais velho assumir a responsabilidade do lar, trazer para si a sustentação da casa. Mas agora, Jesus tem provido, mas agora ele está sendo crucificado. O filho mais velho, o primogênito, agora também está sendo crucificado. Aquela mulher, juntamente com a sua família, está sem casa, obrigado, aleluia, é bom que deu tempo de beber água. Aquela mulher está sem casa, sem marido, e está vendo o filho mais velho sendo crucificado. Como que se encontra o estado dessa família? Tanto financeiramente, emocionalmente. Eles estão sofrendo. E aqui, amados, eu entro para encerrar essa palavra. Algo que me fascina. E talvez é a aplicação espiritual para nós nesta noite. Aqui nós encontramos Jesus parando tudo. Imagine só aquela cena. Você lembra o filme que você assistiu lá? Da cena de Jesus sendo crucificado? Imagina aquela cena acontecendo. Jesus de repente para. Ele sabe que o batente da cruz foi José que colocou aquela madeira na casa. Ele sabe disso. Ele conhecia a lei. Ele olha para baixo, ele vê a sua mãe, a Maria, a qual ele chama de mulher. Ele vê a tia dele. E ele vê o desespero daquela mulher, não apenas um desespero pela crucificação, mas por tudo que está acontecendo dentro dela. E ele para todo aquele momento e fala assim: mulher, você está vendo esse meu discípulo, a quem eu amo, que é João? A partir de agora, tome ele como o seu filho. Ele vira então para aquele discípulo que está junto à cruz e fala: discípulo, a partir de agora, tome ela como sua mãe, receba ela. E o texto nos diz, acompanhe o final do versículo 27. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. João 19, 27, a parte final do texto. Desde aquela hora, amados, isso fala profundamente ao nosso coração. Isso é lindo de se ver nas Escrituras. Que no meio da crucificação, Jesus para tudo para cuidar de uma família. Deus manda te dizer, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, Deus, se for preciso, Ele para tudo para cuidar da sua família. Como Ele fez com a família de Maria, de José, com os seus filhos, Ele não desamparou. No momento de maior crise que Jesus estava enfrentando, morte por crucifixão, Ele parou aquele cenário e resolveu um problema na família. E Ele deseja fazer isso contigo também. Ele deseja resolver os problemas na sua família. Porque deixa eu te dizer, o nosso Deus é um Deus que cuida dos detalhes. Amém? O nosso Deus é um Deus que cuida dos detalhes. Ele dá atenção aos mínimos detalhes. Qualquer um de nós poderíamos pensar que Maria se vire com os demais filhos, mas Jesus não faz isso. Ele se importa,
porque Ele cuida dos detalhes. Deus cuida dos detalhes da sua vida, Deus cuida dos detalhes da sua família, Deus cuida dos detalhes dos seus negócios, dos seus filhos, do seu cônjuge. Deus cuida dos detalhes. Eu quero terminar te falando, para que Jesus possa cuidar dos detalhes da sua família, você precisa entregar a sua vida a Ele. É a única forma. Como que Ele vai cuidar se você não se entregar? Se você não se render a Jesus? Maria estava rendida aos pés da cruz. João estava rendido aos pés da cruz. Você está rendido onde? Você está confiando em quem? Nós precisamos nos render a Cristo, confiar em Cristo, e poder fazer como o Senhor Deus fez, descansar, porque saber que a obra já foi consumada, amém? E Ele vai continuar cuidando dos detalhes. Eu lembro do ano 2016, metade do ano foi um ano bem tenso. O segundo semestre foi um dos anos mais difíceis que eu e a minha família vivemos, tanto ministerialmente como familiarmente. De repente aparece esse homem de Deus lá em casa, o pastor Sérgio. E ele passou o dia com a gente, e ele virou para mim e falou assim: vamos ali no mercado. Aí eu falei: vamos. Ele falou: não, eu quero fazer uma compra para você. Eu falei: amém, glória a Deus, é de Deus isso. Mas deixa eu te dizer, Deus cuida dos detalhes. Quando Deus te dá algo, Ele não te dá pela metade, Ele te dá completo. E não é novidade para muitos, nós gostamos de comer um peixinho, né? O peixinho é bom, né, pastor Sérgio? E aí nós estávamos no mercado, e ele pediu para pegar algumas coisas, nós pegamos, e nós passamos do lado do freezer, onde fica os peixes, as outras coisas. Ele olhou para lá, olhou para cá, falou assim: a sua esposa gosta de peixe, né? Eu falei: eu também. Ele falou: então pega. Oh, amados, é os detalhes que marcam a nossa vida. Como o nosso pastor cuida de nós, o nosso supremo pastor, Jesus Cristo, continua cuidando da sua vida, dos detalhes. Ele não deixa faltar nada, porque Ele cuida dos detalhes. Agora, a sua vida é de Jesus, você que está me ouvindo, a sua vida é de Jesus, precisamos confessar a Jesus. Eu quero orar com você. Se você pudesse colocar de pé.